E a opressão que o povo americano está vivendo no governo do Barack Obama a cada dia se acentua. O sistema está falido, principalmente no que diz respeito à saúde. E essa semana, uma pessoa publicou uma reportagem na internet onde ela, através de imagens, demonstra claramente que há uma insatisfação muito grande por parte da população americana quanto ao governo do Obama. Agora, uma coisa muito estranha nessa reportagem, eu gostaria que você prestasse atenção. Bem no finalzinho, a apresentadora que colocou a reportagem na internet, ela como que se contagiada pela regra de 3, a regra da ação, reação, solução, ela propõe como única alternativa um sistema internacionalizado, ou seja, um sistema globalizado. E aí ela faz uma reportagem muito bacana, mas no final, ao meu ver, eu gostaria que você analisasse e comentasse, ela acaba jogando por terra, se colocando também ao lado da elite global, pelo menos nesse aspecto, em que ela fala que a solução seria a internacionalização. Mas vamos analisar com bastante atenção esse vídeo, que tem a produção do Verdade Oculta com parceria com o Morpheus Brasil, a quem a gente manda um forte abraço. Vamos lá. Under the Obama healthcare plan which you support, this man would be given no care whatsoever because he is a cerebral palsy handicapped person. Look, this isn't just, some kind of middle-of-the-road, undecided independent voter who's having some reservations about the possible cost of the health care bill. These are radicals. These are extremists. These are zealots. And then I was lied to because I came prepared to speak, and instead, you wouldn't let anybody speak. We call it AstroTurf. It's not really a grassroots movement. It's AstroTurf by some of the wealthiest people of America. Your government has lost the faith and trust of the American people. A respeito do que aconteceu nas últimas semanas, pensava-se que o mês de agosto seria mais tranquilo. Mas os idiotas vêm tentando negar que isso esteja acontecendo, ou denunciando isso como sendo anti-americano. Mas nem a televisão, nem o Tribunal de Imprensa, nem a Casa Branca vai conseguir ocultar tudo isso. O que vemos agora é uma revolta em massa da população. E isso não foi algo orquestrado da forma como as pessoas pensam sobre organizações políticas. Não se trata de protestantes que quebram tudo, nem de grupos de protestantes profissionais pagos por organizações de protestos. Não está limitado a uma região do país ou a um grupo demográfico. Essa é uma dinâmica crescente que vem arrebatando as pessoas, independente de suas classes sociais ou preferências políticas. Agora estão todas juntas para lutar. A administração do presidente Obama tem sido uma falha completa, muito além dos 8 anos anteriores da administração Bush. Desde janeiro de 2009, Obama vem continuamente degradando o sistema monetário. Uma degradação que está hoje em 23 trilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes. Obama arrasou todos os estados americanos, hoje eles estão falidos. Todos os serviços básicos, os funcionários públicos, têm fechado todas as instalações públicas. Milhões de americanos estão perdendo suas casas. Milhões mais estão perdendo seus empregos. Continuam sendo enviadas levas com milhares de soldados americanos para morrer no Iraque e no Afeganistão. Então a reação em vista de todos esses fatos é contra a falha do governo e do sistema como um todo. Mas o ponto central da raiva é contra o novo sistema de saúde. You don't trust me? Okay. I don't know what else I can do. I am not a member of Congress, have never been one.
Toda a população americana já se deu conta que estão sendo diretamente ameaçados pela política de saúde de Obama. Desde a primeira vez que ele jurou que iria cortar os gastos com a saúde em 2 trilhões de dólares, usou a linguagem de Adolf Hitler, ameaçando eliminar todo o sistema pessoalmente e trazer a sua própria equipe de médicos e especialistas para o Estado. Independent group of doctors and medical experts who are empowered to eliminate waste and inefficiency in Medicare on an annual basis. A proposal that could save even more money and ensure long-term financial health for Medicare. This idea of experts getting the politics out of healthcare and making decisions based on the best evidence out there. And we've urged Congress to include a proposal for a standing commission of doctors and medical experts to oversee cost savings measures. E esta conscientização da população de suas vidas estão sendo ameaçadas pelo presidente e pelo Congresso, que fez a maníaca administração Obama tentar uma manobra de dissimulação. Well, that would be kind of morbid. One of the worst that I've heard is that in some way this bill is going to force euthanasia. And let me start by dispelling the outlandish rumors that reform will promote euthanasia. The rumor that's been circulating a lot lately is this idea that somehow the House of Representatives voted for death panels that will basically pull the plug on grandma. Então a Casa Branca está defendendo esta lei política que traz esse novo pacote. E neste pacote está uma reforma nos moldes da saúde nazista. Obama não pôde resistir. Ele ficou obcecado. Ameaçou ambos seus adversários e seus aliados para aceitar a reforma nazista, nem que eles tivessem de aceitar na calada da noite. Mas nas últimas 2 semanas, essa obsessão da Casa Branca o consumiu. Eles arquitetaram uma campanha de propaganda reacionária chamada Checagem com a Realidade. O que mais faz é confirmar do que desmentir os rumores. Eles estão pedindo por informantes para monitorar a internet procurando críticas contra as políticas de reforma da Casa Branca. Eles estão contratando apoiadores pagos para fazer um suporte ao presidente. No topo de tudo isso, a liderança democrática irá demandar uma chamada a nível nacional para uma oposição aos americanos. Mas os fatos são claros. E a ironia é que ao checar a realidade, mostram que o Obama está perdido. O povo americano não está comprando as mentiras do presidente. Senhor presidente, a população está acordada e reconhecendo qual é o seu plano. Eles viram que os seus manuais e suas simulações para calcular o valor da vida humana, as suas recomendações para fazer eutanásia em pacientes internados e causando custo ao governo e aqueles pacientes que estão inúteis na sociedade por causa da idade e de doença. E enquanto no meio da quebradeira econômica, ambulâncias e instalações do Estado estão sendo fechadas, prisioneiros estão sendo soltos todos os dias nas ruas, e as ajudas aos desempregados sendo todas encerradas, ninguém acredita que esse presidente irá manter o sistema de saúde. Ninguém acredita em mentiras. O sistema inteiro é uma falha só. Como espelhado no governo, agora o sistema econômico já era. É como se o solo todo afundasse aos seus pés. E é por isso que a rebelião da população está acontecendo. O sistema já era. E é por isso que a grande reação acontece. Não é para uma coisa, mas para todas as coisas. E em tempos como esses, quando ninguém está provendo uma mudança fundamental e revolucionária no sistema, irão brevemente encontrar a si próprios abandonados. Ou pior, agora não é o momento de tentar acertar o caos ou gritar às massas em revolução. Agora é o momento de tentar encontrar soluções para o sistema falido. Agora é o momento de usar a cabeça e substituir esse sistema falido por um novo sistema. Um sistema internacional com credibilidade. Estamos inaugurando na internet o canal Verdade Oculta 2. O Verdade Oculta 2 vai trazer matérias mais ligadas à questão espiritual. Então, você sendo cristão, você que acredita na Bíblia Sagrada, não importa a denominação nem a religião, né, mas você que conhece e concorda que a Bíblia contém a Palavra de Deus, você está convidado a participar conosco do canal Verdade Oculta 2. Eu aproveito a oportunidade até para responder a alguns comentários, os quais desde já nós agradecemos, né? Não só a esses alguns, mas a todos que vêm comentando no nosso canal. Muito obrigado pela participação.
E a gente aproveita então para fazer apenas uma explicação sobre as questões que vêm sendo comentadas nos vídeos que apresentamos no Verdade Oculta sobre a questão de juntar religião com os fatos que são apresentados aqui. Na verdade, essa junção religião com história, com vivência humana, não fomos nós que criamos. O próprio sistema criou. Você vê que muitas das coisas que os senhores do mundo criam, eles homenageiam em suas criações a deuses pagãos. Repara para você ver se não é assim. Não vou ficar aqui citando porque são muitos. Mas você observa, por exemplo, o nome das emissoras deles de televisão, da mídia deles, as empresas deles, os países, estados, bairros, ruas, municípios deles. Basicamente, tudo que eles criam, eles nomeiam as suas criações com nomes de entidades pagãs. Então, eles é que misturam religiões e não nós. Eu, por exemplo, vivo em São Sebastião do Rio de Janeiro. Bom, aí tem religião, São Sebastião. Outros vivem em São Paulo, Santa Catarina, e tantos são que existem, né, na localidade, não só aqui, como também nos Estados Unidos, em todos os cantos. Então, quem mistura a religião, na verdade, não somos nós. Nós apenas mostramos aqui a semelhança que há entre os fatos que acontecem hoje e os fatos narrados na Bíblia. É só isso que nós fazemos. E, na verdade, também, se você não acredita na Bíblia como um livro inspirado por Deus, como um livro espiritual, que você acredite pelo menos como um livro. Você está entendendo? Que acredite como um livro e nele está escrito o que vem acontecendo hoje. E agora? Tá certo? Por que eu tenho que acreditar, então, em outras coisas que estão em outros livros, mas baseado em que eu não posso acreditar na Bíblia, se ela está dizendo o que está acontecendo nos dias de hoje? Você me entende? Então, sendo assim, eu vou trazer agora, em parceria com o Morpheus Brasil, que fez para a gente a tradução e está também nesse vídeo conosco nos apoiando, nós vamos trazer agora um homem, um americano, que fez uma pequena palestra sobre a possibilidade, olha, uma possibilidade que ele levanta e que é séria, e que muitos não estão atentando para isso, mas a possibilidade de haver um racha nos Estados Unidos, uma quebradeira nos Estados Unidos, e os Estados Unidos se dividir em vários pequenos países, como nós já vimos acontecer há pouco tempo atrás, com outra localidade. Vamos assistir juntos e no final, com certeza, ele vai mostrar também o aspecto bíblico desses fatos, desses acontecimentos. Roda essa que é da Verdade Oculta, em parceria com Morpheus Brasil. Isso foi publicado no jornal Wall Street. Há um professor na Rússia, Igor Panarian, analista aposentado da KGB, por mais de uma década, ele vem prevendo que os Estados Unidos será desintegrado em várias partes em 2010. Ninguém quis ouvi-lo, mas agora muitos estão ouvindo. E ele diz que, vamos ter as palavras exatas, haverá um colapso econômico e moral nos Estados Unidos, que irão disparar uma guerra civil e quebrar o país. E isso é o que ele vê a caminho, na costa oeste. O bloco de estados lá se chamará a República da Califórnia. De acordo com ele, esta será controlada pela China, controle federal. E a seção central, a seção amarela, ele chama de República Central Norte-Americana. Diz que essa parte irá provavelmente ser tomada pelo Canadá. E a parte sudoeste do Texas se chamará República do Texas. Ele diz que essa parte dos Estados Unidos, quando a desintegração ocorrer, estará sob controle das autoridades do México. E a porção oriental, incluindo Nova York e periferia, ele projeta que se tornará parte da União Europeia.
E o mais perturbador é que ele também previu que a União Soviética iria se quebrar em partes. E aconteceu. Ele não disse quando seria, mas aconteceu. Então, seja lá o que for essas suas projeções, eu posso ver que nós estamos nos quebrando em partes. E o interessante é que ele, em russo, diz que a causa será por razões morais e financeiras. Que isso levará à guerra civil, que causará a desintegração dos Estados Unidos. E agora ele diz que o Alasca será tomado pela Rússia. E o Havaí estará sob controle do Japão. Minha opinião pessoal, nós provavelmente iremos cair no controle da União Europeia. Veja só, você diz, como isso pode acontecer? Veja bem, se o dólar entrar em colapso total e a economia entrar em colapso, e essas nações mega poderosas detendo a grande soma de dívidas que temos para com eles, eles simplesmente podem vir e tomar tudo. E especialmente se elas são poderosas, acredite-me, nossos credores número 1 estão ganhando mais poder do que podemos acreditar. E essa é a China. Essa é a avaliação de um especialista, o professor Igor Panarin, da KGB. Seja qual for o caso, eu sei desde 1955 que os Estados Unidos têm que pagar pelo poder. O poder que primeiramente mudou a Europa. Uma coisa é certa. Esta catástrofe tornou evidente que precisará haver uma nova ordem econômica mundial. É isso que foi dito. E, independente de todas essas coisas acontecendo, estamos no meio da comunicação instantânea. Nós temos computadores capazes de transferir instantaneamente qualquer soma de dinheiro. Com todos esses fatos acontecendo, os bancos vêm sendo centralizados. Toda vez que temos algum tipo de bom momento econômico, os maiores grandes bancos assumem mais e mais o controle dos bancos menores e vão centralizando. Isso é muito importante porque eu acredito que o que está acontecendo neste momento, que começou em setembro desse ano, organizou o palco para entrar em cena o Anticristo. Leia comigo o Apocalipse, capítulo 13, de 15 a 18. E ele fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, homens livres, escravos, serem marcados em suas mãos direitas e suas testas. E ele fez com que ninguém seja capaz de comprar ou vender, exceto aqueles que possuam a marca, cada um, o nome da besta ou o número do seu nome. Então essa profecia foi feita pelo apóstolo João aproximadamente em 95 depois de Cristo. Como ele poderia saber que quando chegar a hora da besta, que os homens teriam os métodos para pegar todas as pessoas da Terra e numerar cada pessoa da Terra? E como ele poderia saber, em 95 depois de Cristo, que haveria de existir um sistema monetário que estaria sob o controle individual desse homem, o Anticristo? E sob o controle de tal pessoa, poderá ser dito para cada indivíduo em qualquer lugar do mundo se ele poderá ou não comprar e vender. Você vê, somente Deus poderia dar essa profecia ao apóstolo João, porque ninguém poderia saber sobre computadores na época.
Porque ninguém sabia que o dinheiro seria substituído e o sistema financeiro seria substituído por números eletrônicos. Você sabe que hoje somente 4% do dinheiro americano é dinheiro real em espécie. 96% do dinheiro são somente números de computadores. Nós estamos quase completamente com o dinheiro computadorizado. Eu digo que a catástrofe é simplesmente eles terem todo o controle do dinheiro e fazerem manobras eletrônicas, causando catástrofes. E eles vão transformar tudo em um só sistema mundial bancário. Observe que as coisas somente vão sendo centralizadas, e centralizadas, e centralizadas, até trazer todas as coisas para um só ponto de controle. E é isso que essa profecia disse que iria acontecer. E a você não será permitido comprar ou vender, a menos que você jure obediência ao anticristo, como se ele fosse seu Deus. Se você jurar obediência ao anticristo como sendo seu Deus, você ganhará a marca. E a marca numérica, veja em números romanos, como o Novo Testamento foi escrito, porque eles não usavam os números arábicos de hoje. O alfabeto também era usado como números. Então, quando diz um número do seu nome, as pessoas então entendem claramente que cada nome de pessoa possui seu valor numérico. Então, seja lá qual for essa pessoa, eu acredito que ela esteja viva em algum lugar nesse momento, sendo disfarçada para não ser descoberta. E seja lá qual for essa pessoa, seu nome transposto do alfabeto romano é 666. E o que irá acontecer é que, quando você jurar obediência à imagem do anticristo romano, eles te darão um prefixo do seu número pessoal. E este prefixo será 666. E isso validará seu número pessoal e você poderá comprar ou vender. E uma forma muito inteligente de achar e expor as pessoas que acreditam no anticristo e as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Porque ninguém vai recusar aquele número, a não ser que tenha uma boa razão para isso. E a única razão forte o suficiente para colocar a sua vida em risco seria porque você acredita em Jesus Cristo. E a Bíblia diz claramente, se você tomar aquele número quando ele for apresentado a você, então você nunca será salvo. Tudo isso está quase completamente acertado neste exato momento. A vida começou a ser transformada com essas coisas. E eu nunca sonhei que essas tais coisas pudessem ser possíveis. E isso foi ali em 55 ou 56. Mas agora, isso não é somente possível, como também as catástrofes guiam o rumo do mundo para esse sistema. E já temos todas as capacidades técnicas requeridas. Eu vou trazer aqui no Verdade Oculta um documentário internacional chamado O Espírito do Planeta. Nós fizemos a versão brasileira dele e é interessante porque ele narra a questão dos Illuminatis voltados para a parte espiritual. Vamos assistir juntos. Nos dias de hoje, um grupo maligno de pessoas que se comunicam com espíritos de bafometes e demônios. Essa rede globalizada, constituída de adeptos da magia negra, satanismo e ocultismo, são chamados de Illuminati.
As empresas internacionais que são controladas pelos aristocratas, famílias reais e pela elite de políticos, todos eles estão espalhando rastros químicos pelos nossos céus e usam tecnologia secreta para modificar a atmosfera, para orquestrar uma guerra contra o próprio planeta. Não há dúvida, as autoridades têm admitido através de patentes que eles têm tecnologia de mudança do clima. Tecnologicamente, a elite em seus projetos secretos, eles já têm essa habilidade. Então, ele já tem isso, não só em termos de produzir o clima, terremotos. Se você souber na Terra onde tem que ser estimulado, então isso irá se mover. E se mover, você terá um terremoto. E quando você vê esses furacões, e foi me dito quando eu tive minha mente aberta para tudo isso, em 1990, que nós iríamos ver tsunamis. Para ser honesto, eu não conhecia na época essa palavra tsunami. O que é tsunami? É uma onda gigante, muito grande. E agora eu sei o que é uma tsunami. E com certeza daqui para frente iremos ver furacões em uma escala que nunca vimos antes. E quando você vê os furacões dos mares da América como Katrina, estamos olhando grandes tempestades. E parece ser bem claro que se eles não tiverem a habilidade de criar furacões através de uma rachadura, e acho que eles têm, eles certamente têm a habilidade de criar maiores catástrofes. Então eles fazem parecer normal. Muitas pessoas acreditam que os furacões mais recentes e os tsunamis foram induzidos pelo uso de bombas colocadas no subsolo. E assim conseguiram criar caos, destruição, e com a intenção de matar centenas de milhares de pessoas. Os Illuminati estão criando guerras, catástrofes ecológicas, causando a morte de milhares de pessoas, fazendo assim com que as almas dessas pessoas caiam em cascata no inferno. Os Illuminati controlam a maior parte das empresas do mundo e estão juntos destruindo a biodiversidade do planeta Terra. Assim deixam o ser humano num estado de medo permanente. Assim conseguem nos cegar a respeito do mundo espiritual. A existência do mundo espiritual é um fato que a elite global procura esconder de toda a população, através do controle de todos os meios de comunicação da Terra. Bilhões de pessoas estão morrendo na ignorância, gastando a maior parte das suas vidas hipnotizadas pela televisão. Uma invenção que foi descoberta durante uma pesquisa pioneira sobre o mundo espiritual. 9 de setembro de 2001 foi um dia onde mais de 3.000 pessoas tiveram suas vidas arrancadas dos seus próprios corpos. E tudo aconteceu tão rapidamente. A maioria deles não estava preparada para suas mortes. Teria sido 9 de setembro um plano feito pelos Illuminati como um ritual de sacrifício? Quando eles fazem isso, criam esses atos de terrorismo para culpar outra pessoa ou grupo, eles são naturalmente ritualísticos em termos de quando eles fazem, onde é feito e como é feito. Qual número você disca para uma emergência nos Estados Unidos? Você disca 911.
Sim, e você acha isso com tanta frequência nesses eventos que eles criam? Você sabia que as bombas de Madrid foram explodidas 911 dias depois de 9 de setembro de 2001? Não me surpreende, porque a coisa é quando eu comecei a pesquisar isso. Tudo para mim caiu. Não somente sobre a naturalidade dos seus rituais simbólicos, mas sim pela escala que eles fazem tudo isso. É quase como uma pessoa criando um programa de computador que te desse uma visão perfeita e geral do simbolismo ritualístico dos últimos terríveis eventos que eles fizeram. Em seu livro Alice no País das Maravilhas e World Trade Center, você aponta que aquelas torres gêmeas são simbólicos edifícios arquitetônicos, os quais eu acho que você os compara com os pilares da maçonaria. Então tudo é como um grande ritual, um grande sacrifício em massa. É isso que a guerra é, um grande sacrifício. Então você sabe, o Iraque, por exemplo, eles foram lá para fazer um grande sacrifício. Nós não atiramos em civis. É absolutamente sem sentido. É claro que eles atiram em civis. Eles querem matar o maior número de pessoas possível. Iraque tem um enorme significado para essas pessoas. Assim, quando eles se voltam para aquele período, aquela área da Babilônia, etc. De fato, o que estão vendo agora é uma Babilônia a nível global. Quando você olha para o simbolismo da Babilônia, e para eles, matando tanta gente lá, é porque para eles é um grande ritual de sacrifício. Oh my God, thank you, thank you, thank you. Oh my God. Oh my God. You're right. Oh my God, you saved my life. You saved my life. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And what I would say to people is, o que digo às pessoas é, se você for julgar o que esse estado de consciência irá fazer, com base no que você faria, você irá perder o fio da meada. Porque você tem um nível de compaixão. Você tem. Você tem um nível de empatia. Esta é a palavra, empatia. Com as pessoas que sofrem as consequências das suas ações e atitudes. Essa empatia é o que balança, equilibra seu comportamento em comparação a outra pessoa. Porque você tem empatia pelas consequências deles. Se você remover essa empatia, essa consciência não tem empatia. Nem com ele mesmo. Não importa se são vítimas, se são alvos, porque eles são repugnantes. É assim que eles pensam da raça humana. Se for retirada essa empatia, não haverá nenhum mecanismo de falha de segurança para bloquear comportamentos extremos. Então, as pessoas que mandam na América jamais matariam 3.000 pessoas. O quê? Foi uma festa isso para eles. Presidente do mal. Você sabe, isso não é sobre americanos fazendo isso contra americanos. É sobre o próprio demônio operando através de formas físicas dessas pessoas, que apenas parecem ser americanos. Os quais fazem isso, que para eles, isso nada é mais do que gado. Somos gado para eles. – 9 de setembro. Faces do demônio.
No dia seguinte, a 11 de setembro, as redes de TV mostravam fotografias, imagens pausadas das fumaças que saíam das Torres Gêmeas. E nas fumaças, você podia ver claramente o rosto de demônios. E ver esses rostos naquela fumaça em 11 de setembro me fez pensar. Nós vimos mais de 3.000 pessoas pulando para a morte, sendo sufocadas até a sua morte, sendo queimada até a morte. 3.000 espíritos foram arrancados de seus corpos físicos. Se você tem uma visão espiritual, isso significa que uma grande parte daquelas pessoas podem ter ido para o inferno sem salvação. E esse ritual trágico foi ampliado, pois foi transmitida por milhares de emissoras de TV ao redor de todo o planeta. O Clube de Roma, assim como os Bilderberg, faz parte também dos Illuminati. E dentre os componentes do Clube de Roma, temos uma grande personalidade brasileira, Fernando Henrique Cardoso. O Clube de Roma foi quem organizou, idealizou, colocou em prática a Eco 92. Foi para eles o pontapé inicial na questão dos grandes debates sobre biodiversidade, sobre a questão da raça humana, sobre a questão da ecologia, sobre a questão de recursos naturais. Resumindo, de que o homem está prejudicando a natureza e de que a humanidade precisa ser controlada. Ou resumindo melhor ainda, de que deve-se haver a redução populacional. Pois bem, após a Eco 92, outras discussões também aconteceram no mundo todo com relação a esse respeito. E em uma dessas oportunidades, o maior expoente dos Illuminati, o David Rockefeller, ele fez um pronunciamento. E eu creio que todos nós gostaríamos de saber o que o David Rockefeller pensa sobre esse assunto, sobre a questão da população, da raça humana, enfim, se nós estamos mesmo prejudicando o meio ambiente, se nós devemos ser controlados, enfim, se deve haver a despopulação ou não. Vamos assistir. Esse vídeo foi feito em parceria Verdade Oculta e The Morpheus Brasil. Ironicamente, as próprias inovações que tornaram possíveis um aumento dramático no bem-estar das pessoas também estão criando novos problemas, o que aumenta a perspectiva de um desastre catastrófico com a biosfera onde vivemos. E aqui está a raiz do que enfrentamos. Ao melhorarmos a saúde humana, acabamos diminuindo a taxa de mortalidade infantil no mundo em 60% nos últimos 40 anos. E no mesmo período, a taxa de expectativa de vida foi melhorada de 45 anos em 1950 para 63 anos hoje. Este é um desenvolvimento onde os indivíduos que nós podemos empregar, não importa quão positivos sejam os resultados de nossas medições sobre a população, calculando sobre o mesmo período de tempo geometricamente, de quase 6,6 bilhões de pessoas, nós podemos facilmente atingir 8 bilhões de pessoas pelo ano 2020. O impacto negativo do crescimento populacional sobre todo o ecossistema do nosso planeta está ficando muito evidente. O rápido crescimento mundial da exportação de suprimentos de energia e água
É um caso de preocupação profunda. E as conversas são sobre os produtos que a indústria aberta vem colocando na atmosfera a níveis perigosos. E poucas nações irão discordar em trabalhar juntas nesses desafios que ultrapassam fronteiras, causados pelo crescimento populacional que sobreconsome recursos e degrada o meio ambiente. As projeções de uma vida decente em nosso planeta estão ameaçadas. As Nações Unidas podem e devem usar o caminho essencial, mostrando que o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico. A recente análise das Nações Unidas mostra que um dos assuntos chaves é o crescimento populacional. Mas as controvérsias que interromperam na conferência estreitam esse problema a um assunto profundamente importante, o qual tem uma dimensão profundamente moral. As Nações Unidas podem e devem usar um caminho essencial, mostrando como o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico na maneira dessas considerações sensitivas, morais e religiosas. O crescimento econômico tem, obviamente, uma correlação inevitável com o crescimento populacional e é essencial para aperfeiçoar os padrões de vida. Mas sem uma coordenação cuidadosa na força do crescimento econômico, coloca em risco o nosso meio ambiente. Estes foram os principais assuntos discutidos no Rio de Janeiro na Conferência do Meio Ambiente ECO 92. O foco está no crescimento sustentável e desenvolvimento mundial. E foi apontado na conferência que o crescimento é melhor gerenciado pelo setor privado. Mas a regulamentação dos processos pelos governos nacionais e órgãos internacionais também são necessários. Então, mais uma vez, as Nações Unidas deverá ser a catalisadora e coordenar o processo inteiro.